Oi, meus amores, tudo bem? Que saudade que o professor está de vocês. Vocês passaram bem o final de semana? Foi um pouco mais curtinho, não é? A aula no sábado tira um pouquinho do nosso descanso. Mas tudo bem. Para esse momento que estamos passando, foi necessário, não é, gente? Olha, para iniciar então a nossa aula de língua portuguesa, nós vamos trabalhar com uma atividade do envelope que a professora entregou para vocês. Vamos trabalhar com o texto da história em quadrinhos do Menino Maluquinho. O texto é O Menino Maluquinho em Era uma Vez, certo? Você pegue, por favor, o material, recorte o material. São 5 folhas. Hoje nós vamos trabalhar 2 horários com língua portuguesa. O segundo e o terceiro, certo? Até antes do recreio. Nós temos até as 15h30 para terminar essa atividade de língua portuguesa. Então, não se preocupe com o horário, não se preocupe com o tempo, porque vai dar tempo. São 2 horários seguidos, segundo e terceiro horário, para trabalharmos essa atividade. Você vai ler o texto, vai pintar as imagens, vai responder as perguntas, vai recortar as 5 folhas e colar em língua portuguesa. Perdão, em caderno de dever de casa. Tudo vai ser colado no caderno de dever de casa, certo? Então, olha, eu vou compartilhar a tela aqui para explicar o texto e a atividade para vocês, certo? Então, olha, revisão de língua portuguesa, não é mesmo? Porque é uma revisão que nós estamos trabalhando e que vai ser colada no caderno de dever de casa. Tá certo, pessoal? Todo mundo providencia aí o material para continuarmos então. Segue junto comigo. Vou ler o texto para vocês, certo? O menino maluquinho em Era uma Vez. Mãe, ainda acordado, filho? Tá sentindo alguma coisa? Tô. Vontade de ouvir uma bela história. Uma história? É, mãe. Há quanto tempo você não me conta uma daquelas boas? Cheias de reis, princesas, bruxa. Conta, vai. Bom, deixa eu pegar um livro. Ah, não! Conta uma daquelas inventadas por você. E quem disse que eu sei inventar histórias? Ué, todo mundo sabe. Está bem, vou tentar. Que tal começar com Era uma vez? Era o que eu ia dizer. Era uma vez. hum, Vai lá, um pirata. Um pirata. Certo dia, o pirata pegou o seu navio e resolveu libertar o reino da Ilha Branca, que vivia infeliz por causa de um rei muito mau. Isso. Então, eles foram até lá e a luta começou. Fogo! No começo foi duro. Toim, bum, bum. Pum! Muitos marujos morreram lutando. Mas Capitão Malucão e seus homens acabaram vencendo. Ha! O rei bigodudo se rendeu, devolvendo ao povo do reino tudo o que havia roubado deles. A liberdade e a felicidade voltaram à Ilha Branca. E o Capitão Malucão foi embora com a sua tripulação. Mas, como sempre voltava para visitar seus amigos,
ele acabou se apaixonando por Julieta. E apesar de ser filha do Bigodudo, havia ficado do lado do seu povo. A festa de casamento foi no navio. Depois, os noivos seguiram viajando pelo mundo e foram felizes para sempre. Até que não foi uma história, até que não foi uma má história, hein, mãe? Mãe? Bom, esta foi a história de hoje. Agora vem a interpretação. Vocês viram que o menino maluquinho chamou a mãe para contar-lhe uma história. Mas no meio da contação de histórias, o menino maluquinho foi dando as dicas para a mãe e ele mesmo acabou contando a história. Não foi a mãe que contou a história. A mãe do menino maluquinho ouviu a história e acabou dormindo. Inverteram-se os papéis. Vocês perceberam? Bem, agora vem a interpretação do texto. Você vai responder de acordo com o que você leu. Pode ler novamente. Eu quis ler para vocês porque a imagem ficou um pouco difícil de enxergar. Então, a professora fez a primeira leitura, mas você pode ler também novamente, certo? E responder as questões. Lembrando que vocês terão 2 horários para fazer esta atividade. Façam com letra bonita, caprichem no traçado, confiram antes de mandar as fotos. Combinado? Eu confio e acredito em vocês. Bem, vamos lá. O menino maluquinho chamou a mãe. O que ele queria? Ele queria ouvir uma história, queria que a mãe contasse uma história para ele. Não foi isso que o texto disse? Então, o menino maluquinho queria que sua mãe contasse uma história. Mas na letra B, quem conta a história do pirata? O menino maluquinho ou a mãe? Quem que ouviu a história? O menino maluquinho que contou a história. Então, isso quer dizer que a mãe do menino maluquinho ouviu a história e até dormiu no final. Bem, em que lugar foi contada a história? Em que lugar foi contada a história? No quarto do garoto ou no quarto da mãe? Aí vem uma resposta aí, pessoal. Você gosta de ouvir histórias? Depende de cada um. Eu gosto de ouvir histórias. Quando eu era pequena e a minha professora contava histórias, eu gostava muito. Minha mãe também contava histórias. Depois de um certo tempo, nós crescemos e minha mãe comprava discos, CDs de historinhas, e nós ouvíamos. Sempre gostávamos de ouvir. As histórias fazem parte do crescimento das crianças, fazem parte de uma história de vida de todas as pessoas. Bom, mas você gosta de histórias? Eu quero que você responda, por favor, e justifique. Se você gosta, eu quero que responda por que gosta. E se você não gosta, eu te dou o direito de responder também e responder justificando por que não gosta. Certo? Ok. Bem, nessa história em quadrinhos, o menino maluquinho misturou 2 histórias, certo? Ele misturou 2 histórias aí. Complete os espaços com o nome de cada personagem. Os nomes dos personagens foram falados no decorrer da história, nos quadrinhos da história. Sempre foram escritos com letra maiúscula, porque nós já aprendemos que substantivo próprio, que são os nomes, são escritos com letras maiúsculas no início, certo? Então vamos lá. Quem era o capitão? Quem era o rei? Quem era a princesa? Qual era o nome do reino? Certo? Eu quero o nome deles. Então vamos lá? O capitão era o Malucão, certo? O rei era o Bigodudo. A princesa, Julieta. E o reino, Ilha Branca. Tudo escrito com letra maiúscula. São substantivos próprios. Não se esqueçam. Bom, releia o quadrinho abaixo e responda. Mãe, esse sinal aí
Nas histórias em quadrinhos, é uma onomatopeia, certo? Esse sinal de Z, 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 Z quer dizer o quê nas histórias? O que você entende por isso? Esses sinais, essas letras, indicam que a mãe do maluquinho dormiu. Dormiu ao ouvir a história. Dormiu ao terminar de maluquinho contar a história, certo? Agora você vai voltar ao texto, muita atenção, porque você pode se confundir aí com as palavrinhas. Eu quero que você retire do texto 3 substantivos comuns, 3 substantivos próprios, que são os nomes das pessoas ou do lugar, 2 substantivos escritos no singular, 2 substantivos escritos no plural e 2 adjetivos, certo? Que são qualidades, características. Então, vamos lá. 3 substantivos comuns. A professora vai dar aqui sugestões, mas você pode olhar no texto e ver outras sugestões também. Mande a foto para correção. Também, 3 substantivos comuns: navio, piratas e marujos. São substantivos comuns, estão dando nome às coisas, nome aos objetos, certo? 3 substantivos próprios, nomes de pessoas, certo? Bigodudo, Julieta, Malucão, Ilha Branca, tudo isso são substantivos próprios. 2 substantivos escritos no singular, reino e filha, certo? 2 substantivos escritos no plural, amigos, está no plural, homens, também está no plural. E 2 adjetivos, que são características, infeliz e mal. Confira direitinho. Caso você queira colocar outros exemplos, pode ficar à vontade. Mande a foto, veja, confira, para não mandar foto errada, tá bem? Bom, próxima atividade. Você tem que escolher aí e desenhar uma história, certo? Que você mais gosta. Pode ser uma história em quadrinhos, para continuar o mesmo assunto dessa atividade, ou pode ser uma outra história, um outro gênero, certo? Pode ser uma fábula, pode ser um clássico. Então, você pode escolher aí a sua história, desenhar aí uma parte da história ou a capa do livro, colorir e escrever na legenda o nome da história, certo? Não se esqueça de escrever o nome da história. Muito bom? Então tá. Esse pequeno trecho aí foi retirado da fábula O Gato, o Galo e o Ratinho, de Esopo. Ela está, são 2 a 3 frases aí escritas no singular. A atividade é passar a frase para o plural, certo? Como se fossem mais coisas, como se fossem mais imagens, entenderam? Então, preste bastante atenção que eu vou ler no singular. Antes de ver o monstro, o ratinho viu a carruagem brilhante. Ela entrou por uma passagem secreta. Um trovão foi ouvido e logo surgiu uma nuvem cinzenta. Está no singular. É um ratinho, um monstro, uma carruagem, uma passagem, um trovão e uma nuvem. É tudo no singular. Nós vamos passar essa frase para o plural, colocando mais imagens aí, certo? Então, veja bem. Antes de verem os monstros, os ratinhos viram as carruagens brilhantes. Elas entraram por uma passagem secreta, mas também pode ser elas entraram por umas passagens secretas. Entenderam? Pode ser uma opção e pode ser a outra opção. Uns trovões foram ouvidos e logo surgiram umas nuvens cinzentas. Então, vocês viram que a impressão que a gente tem quando está no plural, que são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Várias carruagens, vários ratinhos, certo? São várias nuvens e assim por diante.
Leia as palavras abaixo e vamos passar para o plural. Fique atento ao final das palavrinhas e fique atento aos acentos, certo? Então, veja a palavrinha: menino, açúcar, canção, cão, irmão. Varal, anzol, azul, garçom, papel. Vocês viram as palavras. Agora vamos para o plural. Meninos. Acrescentei apenas o S. Açúcares. Eu acrescentei ES. Canções. Eu troquei o ão por ONs. Não esqueça da cedilha e não esqueça do tio. Cão. Eu troquei o O por es, né? Ficou cães. Tirei o O e coloquei ES. Ficou cães. E irmão, eu tirei também, eu acrescentei S. Irmão, irmãos. Certo? Agora vamos para a próxima coluna. Varal, termina em L. Eu acrescentei IS. Varais. Anzol, eu tirei o L e coloquei IS. Acentue, tá? Anzóis tem acento. Azul, tirei o U e coloquei IS. Garçom, terminado em M de mamãe. No plural, eu acrescento NS. Tiro M de mamãe e coloco NS. Papel, tiro L e acrescento IS. E coloco acento, certo? Papéis, anzóis, com acento. Não se esqueça. Bom, última folha da atividade de língua portuguesa. O hábito de leitura diária traz vantagens para o leitor. Quando você lê muito, você desenvolve a sua linguagem, você aumenta a sua criatividade, você amplia o seu vocabulário, você escreve melhor, você consegue encontrar erros na sua escrita, você tem menos dúvidas ao escrever. Então, na leitura diária, você adquire o hábito de autocorreção, certo? Você também adquire desenvolvimento mental, emocional, intelectual, certo? Porque você vai exercitar o cérebro. Então, aqui pede para você citar duas características, né? Duas vantagens que podem ocorrer quando a pessoa tem o hábito da leitura diária, quando é um leitor diário, todos os dias lê um pouquinho. Vamos ver aqui? Ajuda a ter novas ideias para escrever textos, melhora e amplia o vocabulário, certo? Fica mais criativo, tem menos dúvidas ao escrever, porque já conhece as palavras, porque visualiza e fica gravado no cérebro, certo? Então, são algumas dicas aí que a professora deu, ok? Agora, veja bem. Este é um folheto de uma feira de livro infantil. Então, aqui é uma feira de livro infantil. Aí tem todo o enunciado, tem o dia da feira, olha, até dia 20 de abril, certo? Que é essa feira. Ela é voltada para criança, porque está escrito Feira do Livro Infantil, não é para adultos, não. Aí tem algumas informações embaixo para você marcar as certas. Mais de uma informação, certo? Então vamos ver. Letra A. O folheto referiu-se a uma feira de livros? Vocês concordam? O folheto refere-se a uma feira de livros? Está escrito no folheto que é sobre uma feira de livros? A data do evento foi até dia 20 de março? Olha a data, 20 de abril. Então, aí tem uma informação errada, não é? No evento, teve livros apenas para adultos? Veja bem, o folheto diz Feira do Livro Infantil. Então, não tem livros para adultos. No evento, teve livros para crianças e para adultos? Veja bem, Feira do Livro Infantil. Apenas uma classe foi privilegiada, a classe infantil.
A feira do livro foi destinada ao público infantil? Sim. O evento já aconteceu, visto que estamos em setembro? Aí você vai corrigir, tá? Essa atividade foi feita uma época passada aí, acho que foi o ano passado, e era setembro. Então você vai riscar aí o mês de setembro e vai escrever junho, porque nós estamos em junho, certo? Agora vamos colocar a resposta. O folheto referiu-se a uma feira de livros, sim. A feira de livro foi destinada ao público infantil, sim. E o evento já aconteceu, visto que estamos em junho. Observe que a professora riscou o mês setembro e colocou a palavra junho. Você também vai fazer isso, certo? Esta foi a nossa atividade. Você vai fazer as respostas, colorir, certo? E também mandar as fotos para a professora apreciar. Não esqueça de conferir o que você responder. Não esqueça de conferir aquilo que você fez para não ficar errado no grupo, certinho? Um beijo para vocês e eu aguardo as fotos.